Boa noite. Entrando aqui para mais uma live, nosso encontro de domingo para falar sobre liderança. Aguardando minha colega Rosane Bonessi entrar para poder acompanhar também, trocarmos informações. Pessoas que você entende que é importante que acompanhem sobre esse assunto de liderança. Olá! Boa noite, minha colega, como é que estamos? Boa noite, tudo bem? Tudo Feliz Dia dos em Pais para paz. você, meu querido! Não só para mim, mas para o cônjuge aí, para o nosso amigo Nego Opa! e para as pessoas que estão nos acompanhando, para o nosso parceiro Omar Gunning também, né? Isso! Rô, eu vou te pedir a gentileza, eu não sei o que aconteceu aqui na minha tela, eu vou pedir para você sair e entrar novamente, porque a sua imagem não estava me aparecendo. Tá bom, bora lá. Por favor. Ótimo. Enquanto a gente aguarda a Rosane entrar novamente, mas aproveita aí e vai convidando as pessoas a participarem dessa live. Vamos falar de um tema muito importante, que é sobre a liderança, a passagem, né, do operacional para o estratégico e como muitas vezes isso é muito complicado para alguns líderes. Para cair a ficha, vamos lá. Agora vamos ver se dá certo. Vamos ver se funciona dessa vez. Tudo certo aí? Ok? Continuo não te vendo, mas estou te ouvindo, então tá valendo. Vamos tocar assim. Então tá bom. Eu lhe vejo aqui, parece que tá tudo certinho. Perfeito. Então, eu estava falando com o pessoal enquanto você estava saindo e entrando, que a gente vai falar de um tema bem interessante hoje, que é a passagem do operacional para o estratégico, né? Transformando a abordagem da liderança. E como é difícil, muitas vezes, o líder fazer essa transição, né? Como é complicado fazer isso, né, Rô? A gente acompanha isso muitas vezes nos nossos encontros, seja pela internet, seja presencial, não é verdade? Sim, essa é uma situação rotineira em muitas organizações, né, Vitor? Acho que tem Sim. algumas questões que a gente pode até trazer aqui, bater um papo a respeito, né? Mas o quanto isso é uma situação que a gente enxerga em muitas organizações. Às vezes, quando a equipe é pequena, né? E o líder, às Isso. vezes, acaba meio que se obrigando a assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Conseguir fazer Fazer tudo e tudo. mais um pouco, né? Isso. Às vezes, quando o líder se sente inseguro, e aí, por vezes, ele se esconde no operacional, que em tese é onde ele tem conhecimento, né? Onde ele consegue bem, que ele julga ser mais fácil do que no estratégico. Então, a gente também enxerga isso. Então, tem algumas questões aí que a gente pode discutir a respeito. Aliás, acho que você tocou num ponto-chave, né? Que é aquela questão do local onde o líder se considera mais seguro. É aquela história, né? É onde ele sabe o que fazer, sabe Isso. como resolver, e aí a pessoa tem aquela necessidade de mostrar resultado, aquela angústia pelo resultado, e se coloca nessa posição, né? Agora, Isso. eu vou te fazer uma pergunta, né? Qual é a diferença, essencialmente, na tua visão? E vamos pensar nas empresas de modo geral, não só na empresa de pequeno porte, que você Sim. abordou logo no início. Qual é a diferença essencial da liderança operacional para uma liderança estratégica? Bora lá. Eu acredito muito, Vitor, e tenho acompanhado muito, né, que a liderança operacional é aquela voltada para as questões mais rotineiras, para o nosso dia a dia, para aquilo que está acontecendo. E como o próprio nome já diz, é operacional, é mão na massa, né? É Aham, estar ali junto com o time, mas muitas vezes executando, aham, certo? E aí, quando a gente vai para um viés mais estratégico, é como se o líder subisse um pouquinho aí, principalmente a sua amplitude de visão, onde ele isso. conseguisse, né, pensar mais estrategicamente
pensar talvez a médio prazo, a longo prazo, pensar naqueles objetivos, colocar em prática o planejamento da organização, acompanhar o seu time, né? Diferente de quando ele está no operacional. Porque muitas vezes, quando é uma liderança mais operacional, a pessoa acaba tomando. É como se ela tomasse o lugar de um operacional, né? É, E aí, muitas vezes, ela não consegue estar em duas posições ao mesmo tempo. Enquanto ela está perfeito. fazendo operacional, ela não consegue observar estrategicamente o seu time e observar o que está acontecendo, né? É. Então, são dois vieses aí que a gente precisa considerar. E tem um detalhe interessante, né, dentro dessa perspectiva que você falou, que é mais ou menos assim, né? Quando a pessoa está no nível operacional, ela recebe um objetivo para ser alcançado, muitas vezes, e, e as ferramentas para buscar esse objetivo, né? Sim, E aí ele desempenha super bem, então ele é, por exemplo, um excelente vendedor, e aí ele é promovido para gerente de vendas. sim, E aí é que às vezes o caldo entorna, né? Porque ele não vai mais receber tudo pronto. Muitas vezes ele vai ter que definir as metas, até aí tudo bem, mas a parte mais difícil é definir os caminhos, as ferramentas, as políticas para alcançar esse resultado. E aí que o pessoal patina, né? Porque não sabe muito bem fazer isso, né? E aí ele fica no desespero de não saber o que fazer, quer mostrar serviço, aí ele desce do estratégico para o operacional e às vezes não dá certo. E como a gente costuma sempre falar, Rosane, eu, você e o Omar, nas oportunidades que a gente tem de estar com os líderes, né? Você sai do estratégico para fazer operacional, tudo bem, principalmente se a sua organização é de pequeno porte, só que quando você está no operacional, ninguém faz a tua parte, que é a é isso aí. estratégica, É isso né? aí. Esse é o É ponto. isso aí. Agora, você acha que isso indifere de tamanho de organização? Olha, eu já vi essa situação, Vitor, em pequenas empresas, eu já vi essa situação em médias empresas e eu ouso te dizer que eu já vi também em grandes empresas. Muitas vezes, quando o líder não consegue ter uma equipe treinada, desenvolvida, ele se obriga, né, a descer Isso, para fazer, para ser mais um deles, isso, porque você trouxe muito bem essa questão do exemplo que tu mencionou aí, né? Olha só, cada andar aí, cada escadinha, cada degrau que o nosso isso, líder vai estar, ele vai ter uma amplitude de visão diferente, ele vai ter que ter competências diferentes, isso, né? Quem nos ouve às vezes pode pensar assim, ah, mas quer dizer então que um vendedor vai ser sempre um vendedor, ele não pode nunca ser um gestor, ser um gerente, ser um, né? Não, não é isso. É que são competências diferentes, né? isso. Lá na nossa Uhum. academia de liderança 3Fs, a gente trabalha uma questão importante que é o pipeline da liderança, Isso, né, Vitor? isso, E nesse pipeline da liderança, a gente coloca que conforme a posição que a pessoa, que o líder, né, ele se propõe a estar, a desenvolver ali, ele vai ter que ter uma entrega diferente, logo uma função diferente, consequentemente um resultado diferente. Aqui no isso. operacional, é o operacional. A partir do momento que ele assume, né, de Uhum. vez a liderança, opa, aí ele já não é mais só responsável pelo resultado dele, né? Isso. Essa Uhum. semana eu ainda estava numa, eu digo, bom gestor que ele consegue fazer do time um excelente time. Não adianta você achar que você é um bom gestor, batendo no peito, ah, porque eu sou bom, se o teu time não dá resultado, né? É, Então é importante lembrar, porque quando é você por você no operacional, você é responsável única e exclusivamente pelo seu resultado. A partir do isso, momento que você sobe, o seu resultado de líder vai depender do resultado do seu time. Então, se o teu time não tiver, né, organizado, integrado, equilibrado, desenvolvido, que a gente fala tanto aqui, é, certamente em algum momento você vai precisar descer e fazer o trabalho deles. E aí, isso. novamente, as pessoas não conseguem estar em dois lugares, em duas posições ao mesmo tempo. É. É bom sempre repassar para quem está nos acompanhando e para quem está chegando agora, que quando a gente fala da Academia de Líderes 3Fs, nós estamos falando de três pilares Isso. importantes. A forma,
a força e a flexibilidade. E quando a gente pensa nesses 3 pilares, né, fica significativo você imaginar que na forma são processos bem definidos, você como líder tendo tudo organizado, na força, a maneira como você lida com a sua equipe em termos de comunicação, feedback, que é um tema que a gente recorrentemente fala nas nossas lives, né, Rosane? Sim. E quando a gente fala da flexibilidade, é adaptação, né? E até Isso por aí. falar em flexibilidade, às vezes, né, quando a gente chama a atenção da importância do líder sair do operacional e ir para o estratégico, pode vir uma certa objeção, né? Como, por exemplo, ao focar mais em estratégias, tenho medo de perder o controle do que acontece no dia a dia e no dia a dia da operação, né? Como é que você vê essa objeção, Rosane? É muito pelo contrário, né? Quando o líder consegue desenhar com o seu time um planejamento, consegue. Entra aí os 3 Fs novamente que a gente falou, né? Isso, Começa lá pelo é, processo. Se nós temos isso, processos definidos, se nós temos pessoas responsáveis por cada processo. E isso, isso, Vitor, parece tão simples, é, mas muitas organizações ainda não têm processos definidos. Muitas é, organizações ainda não têm pessoas responsáveis de verdade por aquele processo. Quando a gente tem aquela historinha que a gente já viu, né? Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Eu espero morre de para que fome. você faça, você espera para que eu faça, né? E aí se dá algum entrave no meio do negócio, ninguém se sente responsável por aquilo. E aí o processo não vai sair. Então, É, as pessoas que enxergam isso como uma objeção, certamente são aquelas pessoas que não dedicam aí, ó, um tempo para fazer esse planejamento, um tempo para isso, olhar para os seus processos, um tempo para ver quem são as pessoas que estão desempenhando esses processos e principalmente, né, uma outra questão que a gente traz aqui, o quanto de recursos e ferramentas você, enquanto líder, possibilita, proporciona, né, fornece para o teu time, para as pessoas que estão ali, para darem conta daquilo. é, É pessoa certa no lugar certo com a ferramenta certa. é, Aí é, vai, né? é. E aí, assim, né, quando você fala de planejamento, me dá até um arrepio aqui na espinha, né? Pensar que nós estamos já no segundo semestre, daqui a pouco o Sim. mês 8, que é aquele mês que parece que demora para passar e tal, daqui a pouco ele vai passar, e aí vem setembro, outubro, novembro e Foi. dezembro acabou. Foi, né? Então, assim, o pessoal que não se organizou em termos de planejamento, sempre é tempo. E principalmente porque Sim. a gente encontra muita resistência quando se fala de planejamento, aqueles argumentos furados, né, Rosane, do tipo, nem adianta planejar, tudo muda, ou então, planejamento é camisa de força, Nada disso. é complicado a gente falar sobre isso, né? Vamos explorar um pouquinho mais o F de forma, a questão do planejamento, né? Vitor, Como é que isso pode realmente auxiliar um líder no seu dia a dia? planejamento é fundamental. Enquanto você falava aqui, ó, eu estava me recordando dos áureos tempos lá da minha graduação, onde tinha uma métrica, tinha uma frase que se falava, né? As empresas fecham por falta de controle. Você Isso, lembra disso? eu Tinha um lembro. percentual lá, tantos das empresas fecham por Isso, falta de controle. Hoje em dia, é, além da falta do controle, né, a gente fala lá das 4 funções básicas de qualquer isso, gestor, que é o planejamento, né, que é algo do presente com olhos no futuro, é a gente desenhar, é a gente pensar nas metas, é a organização, que é a isso, estrutura organizacional, né? Quem são as pessoas que vão dar conta de fazer aquilo que eu planejei? É a direção, que são as pessoas, literalmente, né? A motivação, a comunicação, a maneira com que eu faço a gestão desse meu time. E por último, a gente fala do controle, que é a gente medir se aquilo que está acontecendo está de é, acordo com aquilo que a gente planejou. é, Então, hoje, é, quando você me pergunta do planejamento, eu vou te dizer que não falta mais só controle. é, Está faltando planejamento. E muitas vezes, isso, até por essa questão que você trouxe. Mas as coisas mudam tão rapidamente, o dólar sobe, tem uma questão social, tem uma questão política, né? A gente está num ano de é, eleições, sejam elas municipais ou o que, isso, né, seja, afeta de alguma maneira, mas bora lá. Se não tiver é, o planejamento, gente,
né? A é, chance que tem de você perder o controle é muito maior. é, Antigamente, alguns anos atrás, o planejamento que a gente fazia era muito a longo prazo. E é, muitas vezes ele se comportava e a gente fazia poucos ajustes no isso, decorrer do ano. Hoje em dia, a isso, gente costuma dizer que o planejamento tem que estar em cima da mesa, certo? isso, A gente precisa estar o tempo todo alinhado com aquilo que está ali. E agora pensa lá, Vitor, um time que não tem planejamento. E aí a é, gente vai pegar aqui a tua pergunta do líder estratégico. isso, Como é que você consegue ser estratégico se você não tem planejamento? E aí, olha, qualquer empresa, pequena, média ou grande, independente do segmento, a gente precisa que o nosso time traga resultado. Agora, é, qual é o resultado? Será que é o resultado? Eu falava disso ainda essa semana. Será que é maior produção? Será que é maior faturamento? Ou será que é maior rentabilidade? Como é que é isso? Se eu é, não sentei para desenvolver, para entender, né? Para colocar o meu time ali, para entender tudo isso, como é que funciona, a gente às vezes vai correr para lá e para cá, é a história do bobo motivado, que a gente também já falou é, aqui, né? A gente é, vai ver um monte de pessoas correndo dentro da organização, que para a cabeça de alguns gestores, tá todo mundo trabalhando, mas às vezes cada um puxando para aquilo que não é o essencial. O líder é, estratégico, o líder que planeja, ele vai ter quais são as diretrizes que tem que seguir. Ele tem os objetivos descritos, ele tem as metas ali, né? Esmartirizadas ali, ó. O que que isso, precisa, como precisa. Ele trabalha disso com o seu time. Já o líder operacional é aquele camarada que vai executar, executar, executar. E nem sempre, né, Vitor? Nem é, sempre o fato de você ter aí um volume maior de horas de trabalho vai querer dizer que seu teu negócio está dando certo. Nem é, sempre um volume maior de produtividade vai querer dizer que o teu negócio está dando certo. Às vezes a tua escada pode estar encostada na parede errada, não é mesmo? é. E você sabe que essa semana eu atendi um cliente na mentoria e só para ilustrar de uma forma tão prática isso tudo que você falou há pouco, né? Complementando os exemplos que você já trouxe, né? Essa pessoa ela teve que fazer uma mudança e a esposa acabou vindo trabalhar com essa pessoa. E aí ficou aquela questão, né? Puxa, como eu vou fazer a gestão, né, de uma pessoa tão próxima, né? Para não trazer aquele peso até para o relacionamento, Sim. né? E foi muito simples, né? Fulano, defina prioridades. O que você Isso. espera que essa pessoa faça? Quais são as prioridades? Isso. Ah, eu quero que confira se todas as entregas foram feitas, eu quero que verifique o trabalho com os clientes inativos, eu quero tal coisa, tal coisa. Excelente. Quatro itens principais. Depois disso, estabelecer as métricas. Isso. A questão das entregas é só fez ou não fez. A questão dos clientes inativos, quantos clientes foram Voltado. contatados. A questão X, quantos, e a questão Y, e assim Sim. por diante. Estabelece essas métricas de comum acordo. Estamos combinados? Você acha que é possível fazer isso? Ah, eu acho que é possível. Então, beleza. Daqui a um mês a gente vai voltar a conversar e ver como é que foi isso. Se der certo, maravilha. Se não deu certo, vamos ver o que a gente pode corrigir. 2 meses, 3 meses, não deu certo, não tem por que ficar discutindo isso, tal. Olha, acho que não deu certo, né? Porque tal, o que está acontecendo, tal. E pronto, para não trazer um Isso. peso no relacionamento. Isso. Então, Isso. isso é o ponto fundamental do pilar forma, que a gente tanto Isso. aborda na Academia de Líderes 3Fs, né? Definição de objetivos claros, sistematização dos processos, delegação eficaz, monitoramento e avaliação, né? Basicamente isso que facilita a pessoa sair do operacional e ir para o estratégico. E some-se a isso, né, Rosane, como eu falava há pouco, sem trazer um peso no relacionamento, porque tem Excelente, Vitor. métricas claras, né? Excelente. Acho que o teu exemplo aí é fantástico, porque olha só, vamos trazer isso até para empresas familiares, Isso né? é. O quanto, às vezes, o fato dessa definição simples do Simples. papel de cada um, porque É, quantas vezes, né, você já presenciou isso, nós do lado de cá também,
Quantas vezes se mistura a questão família com a questão profissional? Putz, com E aí, às certeza. vezes, uma coisa acaba azedando a outra. Exatamente. Né? É. Então, Fica bem difícil, né? se você não tiver essas métricas, se você não tiver objetivos e metas definidos aí, de uma maneira clara, né? Aquilo que a gente já trouxe aqui, as pessoas precisam saber pelo que elas são avaliadas. Exatamente, é. Uhum. Né? É isso aí. Bem simples assim, né? Gente, na academia de líderes 3Fs, a nossa principal preocupação é que você aqui aprende o caminho para fazer seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido e valorizado. Esses são os nossos principais aspectos, né, Rosane? É isso aí. E agora me diz uma coisa, pela sua experiência, quero voltar naquele ponto lá do início, né? Quando a pessoa assume o papel da liderança e ela vê que ela não está preparada, que ela não sabe lidar com o estratégico, que ela prefere pôr a mão na massa, né? Será que talvez fosse mais inteligente ela não ter aceitado aquela oportunidade? É pessoa certa no lugar certo, né? É aquela questão. Às vezes a pessoa não tem habilidade, não É, tem habilidade, às vezes não gosta e é. principalmente, às vezes não quer. Não Né? Nós quer. aqui É. acreditamos que muitas dessas habilidades podem e devem ser desenvolvidas. Mas para você estar nesta posição, você precisa buscar, você precisa se desenvolver. Então, a gente sabe o quanto, Vitor, você que atende clinicamente aí, o É. quanto um líder mal preparado, né, o Putz, resultado que ele sofre. traz para o seu time. E a gente É, já comentou aqui, né? Se o líder, se todas as pessoas que hoje aceitam um desafio de liderança tivessem essa consciência, é. talvez a gente não precisaria estar trabalhando tanto a questão da saúde mental dentro Sem do dúvida. ambiente de trabalho, Sem dúvida. né? Porque talvez esse tema de felicidade organizacional poderia ser trabalhado de uma maneira mais leve. É, Isso é, tudo está ligado aí à figura do nosso gestor imediato, do nosso superior imediato. Então são pessoas com habilidades diferentes. é. Assim como qualquer outro profissional, assim como vai existir um médico bom e um médico ruim, um professor bom, Sem um dúvida. professor ruim, Sem um dúvida. engenheiro bom e um engenheiro ruim, vai ter um líder bom e um líder ruim. Mas a É. pessoa que se propõe a sentar numa cadeira de liderança, ela tem que ter essa responsabilidade. Né? Semana passada eu ainda estava lendo uma matéria aqui que diz que o líder ele tem um poder muito maior do que o próprio terapeuta, né? Do colaborador que está ali. Porque aquilo que ele Bacana. fala É. impacta de uma maneira muito Nossa. mais forte na cabeça É. da pessoa que está ali do que daquela pessoa que de repente, né, vai fazer uma terapia, vai ter um atendimento psicológico. Então, É. o despreparo de alguns para essa posição pode trazer aí consequências. Mas É. nada que não possa, né? Nada aí, ó, que as pessoas que nos ouvem às vezes podem pensar: ah, eu não me sinto preparado para. O tempo todo a gente vai ter que estar estudando, o tempo todo a gente vai ter que estar se desenvolvendo. Hoje eu preciso ser melhor que ontem, amanhã eu preciso ser melhor do que hoje, e por aí vai. Como diz o nosso amigo Omar, né, que é o nosso parceiro na Academia de Líderes Isso, 3Fs, se você ficar do mesmo jeito, fazendo da mesma forma tudo que você isso aí. faz, teu carrinho vai ficar cada vez mais vazio, não tem É como isso fugir disso, aí. É né? isso aí. É isso aí. É isso aí, minha gente. Estamos chegando nos finalmente aí da nossa live de domingo. Quarta-feira que vem tem mais. Aqui, como nós já falamos, né? Você aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e você é um líder reconhecido e valorizado. Rosane, seus finalmente aí para a gente liberar o pessoal ainda para curtir um pouquinho mais os papais. Olha só, aproveitando que hoje é domingo, né? Domingo à noite, amanhã começa a semana de trabalho oficial, vamos dizer assim. É, Aproveite você que nos ouviu, você que está aqui conosco, né? Você que nos acompanha, para olhar um pouquinho, para se olhar um pouquinho, se olhar no espelho, né? é, E talvez desenhar, ainda dá tempo de você desenhar, né? O Omar fala aí, você fazer o design da sua entrega, o design da sua carreira, o design do profissional que você quer ser.
ainda dá tempo de você ser um líder especial. Ainda dá tempo de você fazer a diferença positivamente na vida das pessoas. O líder, ele vai influenciar de qualquer jeito. Cabe você, né, parar e perceber como você quer influenciar o outro. Nos siga, nos acompanhe, né? Se você segue o Vitor, segue a Rosane, segue o Omar. Se você segue o Omar, segue a Rosane, segue o Vitor. A gente está por aqui toda quarta e todo domingo, né? Quase sempre estamos por aqui, né, Vitor? Para bater um papo, para trocar uma ideia com vocês sobre um tema que a gente gosta muito e a gente tem se dedicado nos últimos anos, né, Vitor? A olhar para isso com muito mais carinho, entender e principalmente responder as perguntas das pessoas que semanalmente nos enviam por aqui. Ok? Então, excelente semana e até quarta. Gente, excelente semana. Rosane, obrigado pela parceria. Eu, você e o Omar estamos aí nessa cruzada, né? Nessa cruzada aí para ajudar as pessoas a realmente potencializarem suas habilidades de liderança, porque é algo que, se você não se sente confortável, dá para desenvolver, né? É isso. Mas aí. Também se você não buscar, fica difícil. É isso aí. Abraço a todos, façam uma excelente semana, até quarta-feira. Tudo de bom. Tchau, tchau.